Meu poder é incomparável, é por isso que eu sou Deus. Enel é sem dúvidas um dos antagonistas mais icônicos de One Piece. Com seu design inspirado no Eminem e uma fruta extremamente poderosa, ele evoca uma imagem imponente. E através de suas ações, o sentenciamos como uma divindade impiedosa. Depois de ser derrotado pelo Luffy, alguns acreditaram que o papel desse personagem estava concluído, mas muitos têm fé no retorno desse deus. E por mais que o fandom fique meio dividido sobre o arco de Skypiea, alguns achando que é mediano para baixo e outros achando fundamental para a história, todos temos uma opinião em comum: algo inquestionável no arco é o seu excelente vilão principal. Desde que foi pra Fairyverse no capítulo 300, a gente só vê o Enel na história de capa entre os capítulos 428 e 474, onde ele descobre um exército de autômatas construídos pelos antigos habitantes da Lua, dá vida às criaturas e elas se preparam para uma futura batalha, dando sinais de seu possível retorno à Terra, onde tentaria vingança contra os Chapéus de Palha, criando assim, uma conclusão pro seu arco de personagem. E aí reflete comigo. Qual sentido faria esses elementos, tal como piratas espaciais, a antiga civilização da Lua e os autômatas serem introduzidos na obra e não terem absolutamente nenhuma relevância? Não faz sentido nenhum. E caso eles venham a ter alguma participação na história, obviamente estarão relacionados ao retorno de Enel. Pois é, a verdade é só uma. Esse homem é um personagem com muitos mistérios e pouquíssimas respostas. Por que ele se considera um deus? Por que ele teve suas asas arrancadas? Por que ele as substituiu por tambores? Por que ele destruiu completamente sua cidade natal? O que é a verdadeira Fairyverse? Qual era a sua intenção ao ir para a Lua? Por que o Oda colocou ele nesse lugar? Por que seu ataque final possui a mesma pose que o Luffy no Gear 4? E todos esses mistérios levam a uma só pergunta que pode trazer todas as soluções: o Deus Enel retornará? E hoje a gente vai encontrar essa resposta. Se você é daqueles que não acredita na volta do personagem, eu te desafio a assistir esse vídeo até o final e continuar pensando dessa forma. Você pode ter certeza, tá, que os pontos que eu vou levantar aqui vão ser muito interessantes e vão te convencer do retorno de Enel. Capítulo 1: a importância de Enel e Skypiea para o mundo. Quando a gente lembra dos arcos de One Piece, dá pra ver uma conexão clara entre eles. Arlong Park ajudou a criar a profundidade necessária para o conflito na Ilha dos Tritões. Whole Cake era o passo mais natural a ser dado após Dressrosa. E o ano tá sendo a culminação de toda a história pós-time skip. Desde as engrenagens que foram quebradas lá em Punk Hazard até a batalha lendária no topo de Onigashima, sempre levando os Mugiwara pra frente e colaborando com o progresso da história. O mesmo pode até ser dito para arcos como Sabaody Impel Down e também Marineford, que apesar de ter sido uma pausa forçada no percurso dos Chapéus de Palha, tem consequências que mudaram a obra, foram essenciais, desenvolvendo personagens e criando novos vínculos, assim como novos riscos. Nesse quesito, Skypiea se destaca, mas não necessariamente de maneira positiva. O arco passou para muitos fãs a sensação de ser um grandíssimo filler, fazendo alguns hereges aí, até pularem seus capítulos, o que pra mim, cara, é um pecado e Enel podia até ter punido vocês por isso. Enfim, lá nas Ilhas Celestes, verdade seja dita, os eventos ocorridos não levaram muito a história adiante. Eles só subiram lá, causaram um furdunço e aí desceram. A impressão que dá é que eles poderiam ter seguido seu trajeto sem ir para Skypiea e a história teria continuado exatamente pelos mesmos trilhos. Mas é aí, meu querido, que mora o engano. Porque a importância dessa saga só se prova quase 20 anos depois de sua conclusão. No arco de Wano, temos através de Ruisrui do Diário de Oden a importância do local se provando essencial para One Piece, apresentando conceitos como o Deus do Sol, fundamental hoje para a narrativa, e a importância das raças celestes, além de deixar vários outros pontos sem resposta. A recente revelação dos Lunários, habitantes da Terra dos Deuses, nos remete à história de capa do protagonista desse vídeo,
um deus que buscava uma terra específica. E mais à frente a gente vai se aprofundar nessa jornada do Enel e ver como o retorno do personagem é simplesmente inevitável. Ao passo que avançamos em Wano, Skypiea está se mostrando um arco com conceitos muito avançados, centenas de capítulos à frente de seu tempo, que servem de evidência para explicar vários novos elementos, entre aspas, né, que na realidade meio que sempre tiveram aí, ou pelo menos tiveram base em Skypiea para hoje existir. O ponto para concluir essa parte é que a insistência de Enel em encontrar o paraíso o levou até a Lua, onde conheceu um outro lado do mundo envolvendo simplesmente seres extraterrestres e a existência de raças possivelmente milenares. Lá, olhando as pinturas na parede, Enel descobre a história dos povos celestes. Os Skypieans, os Shandians e os Mirkans todos se originaram lá da Lua, um elemento que vem ganhando cada vez mais relevância ao decorrer da obra e que certamente terá um papel importante para desempenhar em One Piece, seja pela profecia da Toki, pela relação poderosa com os Mink Sulong, pela origem dos povos celestes, por Enel ter montado seu exército lá, ou simplesmente pelo fato de ser um contraponto ao elemento Sol, que vem ganhando um destaque gigantesco nos últimos anos. O importante aqui é a gente notar como a Lua é relevante para esse universo e tem vários elementos interessantes conectados a ela. Então, eventualmente, sua influência vai ser trabalhada. E quem tá lá na Lua para trazer essas informações pro Mar Azul? Exatamente esse autômata idiota aí, mentira, obviamente, o grande deus Enel, que provavelmente vai ser o responsável por desvendar vários mistérios relacionados a esse satélite natural, além de que com a volta dele, teremos finalmente o espaço para trabalhar seu passado, justificando por que ele é como é e trazendo a resposta para todas as perguntas que eu fiz lá no início desse vídeo. O Enel definitivamente precisa voltar. Seu próprio arco de desenvolvimento é incompleto, a gente não sabe suas motivações e nem a sua resolução. O arco do personagem não contempla um passado, tem um início que esconde muito backstory, tem um meio, mas não tem um fim. É estranho e é aquilo. Há muitos enigmas no seu passado que precisam ser respondidos, e eu acredito que vão ter uma relação muito forte com elementos que estão sendo trabalhados agora no arco de Wano. Eu também acho muito improvável, né, que o Oda não trabalhe uma história mais complexa e repleta de vida para um antagonista tão querido e com espaço gigante para retornar à obra. Capítulo 2: O Complexo de Deus e seu passado. Enel acreditava ser Deus e que tinha poder suficiente para destruir qualquer um. Com sua logia absurda a Goro Goro no Mi e seu incrível haki da observação, dava para entender esse pensamento. Em toda a sua vida, ninguém que ele conheceu deve ter passado perto de ser tão forte quanto ele. Isso foi contribuindo, né, para o seu complexo de Deus, e até mesmo a maneira como os outros o viam o fez ficar ainda mais envolvido nessa ilusão de que de fato ele era um deus. E o que prova isso é o simples fato dele ter súditos, pessoas que possuíam fé em sua grandeza. E claro que muita gente iria se convencer disso, afinal, o poder bruto de sua fruta o permitia fazer ataques em escala gigantesca, além de criar golpes únicos, como o próprio Amaru, onde ele toma a forma de Akala para atacar o Luffy. A gente vê isso lá no capítulo 298. Forma, inclusive, que é muito semelhante ao que vemos do Luffy no Gear 4, o usuário da Hito Hito no Mi modelo Nika. E aqui entra um ponto muito curioso. A silhueta que nos é mostrada dessa divindade é muito parecida com a que vemos em Luffy enquanto ele dança festejando lá em Skypiea. Isso pode ser um indicativo de que Nika originalmente era um membro de alguma tribo celeste, e o que contribui para essa ideia pode ser seu cabelo revolto como chamas, assim como os lunários possuem fogo na região das nucas. O ponto mais importante aqui é que é bem provável que exista alguma relação de Nika com as tribos celestes e quem sabe o próprio Enel tem algum conhecimento sobre isso. A minha ideia é que de alguma forma ele tente reproduzir essa divindade através dos mitos que ouviu quando era mais novo. Nika pode ser um membro de alguma raça celeste que teve suas asas arrancadas, mas isso nunca o fez deixar de sorrir e batucar seus tambores da libertação. Se Enel quisesse ser como esse deus, faz sentido ele retirar suas próprias asas e substituí-las também por tambores. A própria pose, como eu já mencionei, pode ser algo que ele simplesmente copiou das lendas que ouviu, por isso ele e Luffy fazem a mesma posição, Luffy influenciado pela fruta do deus original e Enel buscando representar essa divindade.
Eu acredito que Enel vai ter uma relação mais profunda com Nika e isso vai ter uma conexão muito forte com seu complexo de Deus. Pra mim, tá? O backstory desse personagem vai tratar muito bem desses pontos, porque até agora a gente sabe muito pouco do passado desse personagem, mas o pouco que sabemos pode indicar algo muito interessante. É dito que Enel, logo após comer a Goro Goro no Mi, destruiu completamente sua terra natal sem nenhum sinal de hesitação. Então isso me faz acreditar que ele já se achava especial, mas quando consumiu a fruta, conseguiu o poder necessário para provar ao mundo como, de fato, ele era diferenciado demais. Dessa forma, ele foi destruindo todos aqueles que não obedeciam como um deus, assim estabelecendo sua tirania. Ou é possível que ele não se achasse tão especial assim, e depois de conseguir uma força absurda com a Goro Goro no Mi, o poder subiu sua cabeça e ele se tornou o homem que hoje a gente conhece. Ou quem sabe também, pode ter sido só uma questão de vingança. Suas asas, que simbolizam de certa forma a liberdade, podem ter sido arrancadas pelo seu povo, e ao adquirir os poderes dessa fruta, ele resolveu se vingar. E só nessas breves especulações que eu tô fazendo já dá pra ver como tem muito espaço pro Enel se desenvolver. Enfim, caso ele realmente se sentisse especial, seria muito bacana se fosse graças ao seu haki da observação brabíssimo e algumas pessoas ao seu redor, né, acabassem considerando esse dom como, mano, uma dádiva divina maravilhosa e incrível. E aí, ele foi se alimentando dessa ideia de realmente ser especial até gerar esse complexo de Deus. Isso também seria curioso porque faria um paralelo com a Aiza, que nasceu com um haki da observação muito poderoso, mas não recebeu um tratamento como o que eu acabei de supor, e aí continuou, né, sendo humildona. Enfim, crendo que o passado de Enel possui uma relação tão poderosa com Nika, um elemento tão importante para One Piece, como não acreditar que ele vai voltar? Isso sem mencionar o espaço gigantesco que o Oda ainda tem pra trabalhar o passado do Enel, e aí, né, justificar o porquê ele é como é, o porquê ele faz o que faz, trazendo muito mais profundidade pro personagem e transformando ele em alguém muito mais interessante. Capítulo 3, o falso deus e sua jornada bem-sucedida. Tudo nesse ser contribui para sua crença de que ele era um deus, onde sua vontade e presença são fortes demais para esse mundo, e pode-se perceber isso até em sua aparência. E eu não tô falando só da parte do Eminem que me deixa zen, que eu vou rimando aqui como ninguém, se liga nessa, meu neném, segue comigo no flow, que eu sou fã de Jojo, esse vídeo está um show, e o Lip ainda não sei mais o que eu tô falando, mas eu vou seguir rimando porque esse é o bagulho humano, vem pra batalha muçulmana, essa rima tá medonha, vai até me cobrir na fronha, trazida pela cegonha, acabei de passar vergonha. Enel possui um design que tem elementos divinos de várias outras divindades. Por exemplo, seu uso do trovão lembra Zeus e Thor. Os tambores em suas costas são semelhantes ao deus dos raios e tempestades Raijin. Suas orelhas possuem as formas exageradas das divindades como Buda e Fukurokujo, um dos 7 deuses da fortuna da mitologia japonesa, não o solado pelo Raizou. Com todos os fatos apoiando sua divindade, ele decide criar um barco onde poderia usar para ir ao paraíso. E a parte mais surreal disso tudo, mano, é perceber que mesmo sendo amassado e destruído pelo Luffy, ele conseguiu exatamente o que queria. Mesmo derrotado, o Enel realizou seu maior desejo. Ele queria pegar a Arca Maxim e ir até a lendária Terra Sem Fim Fairyworth, e é exatamente isso que ele faz. E é um contraste muito grande com vários outros antagonistas de One Piece. Vamos relembrar rapidinho de uma coisa. Todos os vilões finais de arcos possuem seus planos destruídos. Arlong perdeu a Nami e foi para as Cucuias, Crocodile não conseguiu o Pluton, Rob Lute não conseguiu entregar a Robin, Rod Jones falhou em provocar a grande revolta dos Tritões, Doflamingo foi preso levando seu plano e o mundo juntos pro meio do ralo, e a Big Mom não comeu o bolo e nem vai se tornar a rainha dos piratas. Os únicos que não foram impedidos foram basicamente ali, né, o Barba Negra e o Sakazuki, por motivos óbvios. Os dois são autores da maior dor na vida do protagonista, por isso suas devidas punições, por assim dizer, estão muito bem reservadas. São inimigos mais relevantes que terão sua resolução no final da obra. E em meio disso tudo, né, a gente tem o Enel, né, que o plano era criar uma arca que utilizasse seu poder para chegar à Lua, algo que ele, diferente de todos os outros, conquistou, com alguns dentes faltando, mas ele chegou lá. E pensando através dessa lógica, fica claro que seu arco como personagem tá incompleto. O Oda possui a tendência de evoluir seus vilões, fazê-los reconhecer seus erros ou sofrer pelos seus erros.
um padrão existente em todos os antagonistas de One Piece, e Enel continua o mesmo até em suas histórias de capa. Sua postura continua arrogante e a perda contra Luffy parece não ter afetado sua convicção, muito pelo contrário. Na última capa, temos o deus com seu novo exército, confiante com sua força renovada. A mudança em sua falha de caráter simplesmente não ocorreu. Após perder para Luffy, diferente da grande maioria dos outros vilões, Enel continua igual, não reconheceu seus erros e tampouco sofreu por eles. E o que isso quer dizer? Eu não tô dizendo que o Enel ainda precise ter seus sonhos esmigalhados, estraçalhados e estilhaçados, não é isso. Eu só acho que, cara, essa sequência do seu plano tá dando certo, é mais um indicativo de que tem mais pano nessa manga, que seu arco narrativo não fechou e nesse momento tá aberto, tá inconclusivo. Enel chegou lá na lua, descobriu tudo o que descobriu, criou um exército pra entrar numa batalha e vai ficar por isso mesmo. Não dá pra acreditar numa coisa assim e esse é um excelente sinal pro retorno desse personagem. Mas ainda há algumas outras informações pra concluir esse vídeo. Capítulo final: o retorno de Enel e seu futuro. Sua história de capa demonstra de onde surgiram os descendentes dos seres que habitam Skypiea, assunto que se tornou mais importante com o surgimento de King e os Lunários. É legal a gente notar que essas raças viviam na Lua, numa cidade ancestral chamada Birka, mas devido à falta de recursos, eles desistiram de seu exército de autômatas e desse lugar. Só que tem uma questão interessante aqui: a terra natal do Enel também se chama Birka, provavelmente uma região celeste que herdou o nome dessa cidade antiga da Lua. E um nome herdado dessa maneira não pode ser irrelevante. E aí que tá, Birka não é só o nome da terra natal dos povos celestes e também a terra natal do Enel. No nosso mundo também há um lugar chamado Birka, a terra natal dos vikings. Ano passado, eu tive a incrível oportunidade de visitar essa ilha na Escandinávia e aprender um pouco mais sobre sua cultura. Ela é considerada a primeira cidade da Suécia e um verdadeiro berço para a sociedade viking, onde eles começaram a criar uma povoação comercial fortificada, expandindo sua relação com outros povos. E como Oda adora usar referências do mundo real, para a criação do seu próprio universo, é muito provável que Birka seja a inspiração para a criação das duas Birkas de One Piece. E óbvio que não é só isso, existe uma ilha nesse universo que também é o berço da sociedade viking e que tem grandes chances de ser a região onde se passará um dos próximos arcos de One Piece, a lendária Ilha dos Gigantes, Elbaf. Ela se tornou um local importante com o passar dos anos, sendo lar de todos os gigantes guerreiros e alvo de várias intrigas políticas, desde a venda de crianças para o governo mundial até a tentativa de um matrimônio político feito pela Big Mom para alcançar seu sonho. Então, para mim, o arco de Elbaf ainda precisa acontecer. Lá nessa região há um elemento muito curioso que pra mim também, mano, vai ter uma importância fundamental para One Piece: a grande árvore Yggdrasil, tão alta que alcança os céus, e a gente pode ver nesse mero detalhe aqui, bem no cantinho, em um quadro que o Oda faz questão de mostrar pra gente que, mano, ela existe, mas ele tá meio que querendo esconder ali, mas na real ele quer que a gente saiba. Enfim, ela tá ali de propósito e vai ser importante. E qual é a grande relevância desse bendito tronco aí gigante e grossão? Yggdrasil, na mitologia nórdica, é a árvore colossal que sustenta os mundos. E se a gente utilizar isso como referência para One Piece, pode ser que essa árvore enorme seja responsável por manter algumas ilhas celestes em seus eixos, sustentando assim diversas regiões no céu. Se a gente pensar em Skypiea, a gente lembra da Giant Jack, que é um pé de feijão gigantesco que estava lá pela região. Será que pode ser de alguma forma uma ramificação da Yggdrasil ou algo relacionado a essa árvore? Vale lembrar também que a Giant Jack é inspirada no conto do João e o Pé de Feijão, e lá no topo desse caule ele encontra um gigante, que remete novamente a Elbaf. Então essa lendária ilha também possui relação com o céu e pode ser a conexão perfeita para trazer esse tema de volta à obra, explicar melhor sobre as raças celestes e finalmente termos a volta do deus Enel. Eu acredito que o Elbaf vai acontecer e que a volta do Enel também se dará nesse arco.
O próprio Deus, né, tem alguns de seus ataques inspirados em Thor, o deus nórdico dos trovões. Então eu acho, de verdade, que existem muitos elementos temáticos e de importância narrativa para unir Enel e Elbaf. Que legal, cara. Não, tá muito maneiro, muito legal, cara. Muito bom. E só pra finalizar, mais 2 pontinhos aqui que eu acho importantes e que também seriam muito maneiros de ver com a volta do Enel. O primeiro é que no último SBS que saiu, o do volume 102, o Oda resolveu desenhar, mano, do nada, a Júlia Roger do Enel depois de ficar 15 anos sem mencionar ele em nenhum outro volume. Mano, preste atenção nisso. A última menção que o Oda fez a esse deus é no volume 47, que saiu em setembro de 2007. E sim, eu fui checar todos os outros SBS só pra ter ideia de quanto tempo o Oda não comentava sobre o Enel. E saber que é tanto tempo assim e ele mencionar agora logo no final do arco de Wano, me faz pensar que a aparição desse personagem tá muito mais próxima do que a gente imagina. Pode ser no próximo interlúdio ou quem sabe logo no próximo arco. Mas o que eu te garanto é, o retorno de Enel vai acontecer em breve. E para concluir o vídeo, algo que eu particularmente adoraria ver é como se daria a relação do Luffy com o Enel. A relação de um verdadeiro deus contra um deus falso. Imagina se realmente o Enel quer emular em si a imagem de Nika e quando reencontrar o Luffy o vê transformado no Gear 5. Mano, isso pode evocar todas as memórias das lendas que ele ouviu quando era mais novo e simplesmente deixá-lo completamente chocado, completamente impressionado. Teríamos então o retorno de uma das expressões mais lendárias de One Piece, a caroça muito louca impressionada do Enel. E aí, seria muito interessante ver como ele reagiria a tudo isso. Será que o Enel se tornaria um súdito do Luffy ao reconhecê-lo como deus do Sol Nika? Será que ele ficaria extremamente revoltado e juraria morte ao capitão dos Chapéus de Palha? São várias reações curiosas que ele pode ter que se tornam possíveis com esse simples encontro. E esse foi o vídeo, tá? Ficam aí as minhas apostas. Eu acho que o Enel vai voltar no arco de Elbaf, que Yggdrasil vai ter uma forte relação com as Ilhas Celestes, a gente vai ter finalmente um passado pra esse deus, e ele vai fazer, mano, aquele carão bonito que a gente conhece quando vê o Luffy na forma de Nika. Pode clipar isso aqui, pode anotar que a gente vai ver tudo isso nos próximos anos. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não esquece de checar o primeiro link na descrição, deixar aquele like também que ajuda pra caramba e se inscrever no canal se você... Mano, você chegou até aqui nesse vídeo. Você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal? Pô, tá na hora de se inscrever, né, mano? Pelo amor de Enel. Enfim, se inscreve aí e a gente se vê sem sombra de dúvidas exatamente num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!